Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Aqui você conhece mais sobre uma gestão jurídica, como cuidar melhor do seu negócio. E eu sou Caroline Taborda da Legrave e sempre tenho um convidado especial para trazer um tema específico dentro do direito, dentro da questão empresarial. E hoje nós temos 2 convidados super especiais que vão conversar com a gente sobre agronegócio. Sim, temos que cuidar do agronegócio também, não é, Dr. Marcos e Dr. Éder? Exatamente, Sim. Carol. Temos que atender a empresa a céu aberto, né? Exatamente. Cuidar do nosso alimento de cada dia. Gente, você falou um termo que eu adorei. Empresa a céu aberto. A pouca consciência das pessoas de que nós estamos tratando de um setor empresarial. É real? Exatamente. O agro hoje ele deixou de ter aquele viés da empresa, da agricultura familiar, que ainda existe, é importante, e alçou aí status de uma empresa realmente, né, com todas as repartições que uma empresa convencional tem. Entretanto, a atividade empresarial ela é desenvolvida eminentemente a céu aberto, né? Tem os riscos, né? E os riscos são altíssimos. A pessoa joga a semente na terra, se chover e produzir, ficou rica. Se não chover e não produzir, faliu. Infelizmente, esse é o risco hoje do empresário do agro, né? Depende da natureza, né? Depende da natureza, não só da vontade dele, né? Então tem que plantar no momento certo, comprar a semente boa, fazer as adubações necessárias, porém tem que contar ainda com esse fenômeno, né? A chuva, senão não produz. Gente, vocês entenderam a complexidade do negócio, né? Então, nós estamos aqui com 2 especialistas, o Dr. Marcos Paulo Brise e o Dr. José Éder Oliveira de Paula. Ah, que nomão, hein? Tá parecendo eu. Caroline Alessandra Taborda dos Santos da Legrave. Isso, eu até brinco que o meu RG ele é aquele de dobrar, né? Dobra em 3 partes, senão não cabe na carteira. Tamo junto, doutor. Tem que ser, né? Gente, nós vamos aqui bater um papo sobre, mas antes não esqueçam de entrar na nossa rede social, no caroltaborda.adv no Instagram, curtir e compartilhar para todos os seus contatos. Aproveita também, já pega o link deste vídeo do YouTube, manda para os teus contatos do WhatsApp, porque é uma informação de qualidade e que todo mundo precisa saber. Vamos lá para umas perguntinhas, doutores? Vamos. Mas não reprova, né? Não sei. A produção tá anotando ali para ver a nota depois. Ah, então tá bom, então. Perfeito. Eu estava pesquisando a respeito de dados, né? Não é a minha área de atuação no agro, sim, eu faço gestão jurídica de empresas de forma geral, mas não é algo que eu vejo no dia a dia. E eu pesquisei um pouquinho e eu vi que o IPARDS, que é o Departamento de Estatística do Estado do Paraná, ele nos contou que mais de 30% da economia do Estado do Paraná é do agronegócio e 25% no Brasil. Então, é um negócio, sim, que movimenta muito a nossa economia e que, claro, está no nosso dia a dia, está no nosso prato, está na nossa casa, mas a gente não toma essa consciência enquanto empresa. Eu, particularmente, no dia a dia, não vejo assim. E eu imagino que isso deve ser um desafio dentro da atuação jurídica no agronegócio. Contem pra gente um pouquinho da experiência de vocês, como que vocês chegaram nesse setor, como que vocês têm visto os empresários do agronegócio se identificando como tal. Assim, realmente, o agro hoje ele tem uma expressividade muito grande na economia nacional. 1/4 do PIB, né, vem só de um setor econômico, que é o agro. Então, olha só a relevância, né? E os produtores rurais, eles necessitam de um atendimento especializado nessa área. Porque o volume de dinheiro movimentado pelo produtor é muito alto no ano. Então, eles têm que ter toda uma estrutura jurídica para atender às necessidades dele, para dar uma assessoria, como fazer, como não fazer. E nós, né, quando decidimos alavancar nessa seara do direito, né, do agro, a gente começou a observar muito que lá atrás víamos muitos produtores rurais com dificuldades, né, necessidades de uma ajuda
como conversamos, né? É uma empresa que, se produzir bem, dá lucro, mas se não produzir, né, o prejuízo é grande. E existem mecanismos jurídicos para atender esse momento do produtor. E nós começamos a perceber que muitos produtores perdiam propriedades por conta dessas crises temporárias numa safra, ou então 2, 3 safras sequenciais. E aí levantou assim, né, a ideia nossa, né? Vamos. Na verdade também, eu e o Marcos a gente se conhece há muitos anos, né? E essa questão do produtor perder a propriedade, ela vem até de questões familiares, né? Porque a gente vem de famílias de produtores, né? O meu pai trabalhou na roça, o pai dele trabalhou na roça, né? A minha família, uma parte ainda exerce atividade rural como fonte de subsistência, né? Já trabalhou com gado leiteiro, gado de corte, e hoje trabalha com produção de grãos. Então sempre tem aquela história, plantei, choveu na hora errada, esfriou na hora errada. Na área plantada eu colhi 10%, o banco vai vir tomar o meu trator. E isso a gente internaliza e gera uma certa revolta. E aí, a partir daí, a gente conversando, né, enquanto advogados, vamos trabalhar? Vamos, mas com o quê? Vamos trabalhar aqui com divórcio. Poxa, mas divórcio eu não gosto muito. Aí a gente falou, cara, e o agro? Né, foi bem na época da pandemia, né, Marcos? Acho que todo mundo teve um grande susto com aquele momento histórico que a gente viveu, que foi a pandemia, e tem aquela frase que todos falam, acredito que aqui já foi falado diversas vezes, a gente viu uma necessidade de se reinventar. Né? Eu lembro que durante a pandemia a gente assistiu muita videoaula, muita live falando do agro e foi amadurecendo essa ideia de criar um escritório que trouxesse uma carta de serviços voltado para o produtor rural. Né? E aí, dentro dessa perspectiva que a gente começou a se qualificar, a se preparar e a viver a realidade do produtor rural e entender isso. Né? Que eu acho que o mais importante para qualquer trabalho que você for fazer, você tem que viver a necessidade do seu cliente. Né? E realmente se preocupar com aquilo que ele está sofrendo para que você possa trazer a melhor solução. E nós sendo oriundo, né, da roça, né? Da roça, a gente sabe as necessidades dele. Quando nós vamos entrevistar um cliente produtor, quando ele fala, né, do problema dele, traz, né, nas nossas mentes aquele problema que nossos familiares, né, passaram. Então, a gente sabe lidar, a gente sabe conversar com ele. Então, e aí surgiu essa ideia de atuarmos no agro. Muito bacana, né? A gente até conversou em alguns podcasts anteriores sobre a importância de uma comunicação eficiente, né? E quando você participou daquilo, você vivenciou aquilo, você tem um contexto histórico naquilo, é muito diferente você conversar e atender o seu cliente, né? Até essa questão de empatia, de saber o que ele está passando. Porque muitas vezes, no exercício da nossa profissão, o cliente, ele vem com um desabafo, né? Ele vem com um pedido de socorro. Ele fala assim, doutor, a minha situação é essa, me ajude, pelo amor de Deus. Acha na lei como que resolve. E quando você tem esse cuidado de ter uma comunicação direta, de ser entendido, se fazer entender, a segurança e a efetividade do trabalho também. Eu acho que a gente consegue... E nós, quando formamos a sociedade, o primeiro ponto que nós ajustamos na sociedade foi o seguinte, nós vamos tratar o caso daquele cliente como se fosse nosso, né? Porque um escritório grande, né, uma banca com vários advogados, é só mais um processo. Né? E nós não queremos isso. Nós queremos tratar aquele cliente, aquele caso, aquele problema dele como se fosse nosso. E trazer a efetividade, que é o principal. A gente sempre brinca que não é aquele, é o processo. Né? Porque às vezes é uma causa com valor não é expressivo. Mas para aquele cliente é a vida dele, sim. Entendeu? Então a gente trata o processo lá com um valor baixo, igual o processo com um valor alto. Né? Uma coisa interessante, você trouxe aí esse dado, o Marcos também reiterou com a questão de 1/4 do PIB. Hoje, no Paraná, principalmente no Paraná, a gente está vivendo um movimento inverso dos anos 60. Na década de 60 houve o fogo no Paraná,
né, que acabou com as lavouras de café. O Paraná era um estado eminentemente cafeeiro, né? E aí houve esse êxodo rural. A gente estudou na escola o êxodo rural, né? As famílias deixaram a roça e vieram para a cidade, né? E aí formaram todo aquele contexto histórico e econômico que a gente conhece. Hoje o Paraná ele vive o movimento inverso. O pessoal está deixando os grandes centros, deixando a capital e indo para o interior do Paraná, né? Londrina, Maringá, Ponta Grossa. São cidades estruturadas, né? Que Isso. tem toda uma estrutura, suporte. um suporte de universidades, saúde, enfim. Mas eles estão saindo dos grandes centros e se aproximando mais do campo. E por que isso está acontecendo? Porque antes, né, por exemplo, na minha família, não, eu vou embora da roça porque eu quero que meu filho estude para que ele tenha uma profissão boa. Aí, hoje não. Hoje o pai fala assim, filho, você vai estudar lá em Curitiba, vai se qualificar para você voltar aqui para tocar a nossa roça. Por quê? Porque, como a gente disse no início, é uma empresa a céu aberto. Então, tem toda uma gama de serviços, né? Ela deixou de ser aquela pequena propriedade, Isso. né? Aquela economia familiar e se tornou efetivamente uma empresa. Então, nós vemos aí o quê? Tecnologias, né? Tecnologias. Hoje um trator, ele com os pilotos automáticos, eles andam sozinhos. Então, a pessoa que vai operar aquele equipamento, ele precisa ter um grau, né, de conhecimento, de instrução, e isso os pais falam, você vai se formar em agronomia, você vai se formar em contabilidade, você vai fazer direito, mas você vai voltar para o agro para poder cuidar do patrimônio. Tá certo. E também a questão de qualidade de vida, né, gente? A gente tem se deparado com muita situação aí de burnout, do pessoal extremamente estressado, o ritmo acelerado, as cidades cheias, o trânsito, tudo travado. Aí você vai para o interior, vai para algo mais tranquilo que você tem infraestrutura, desenvolvimento, tem da onde desenvolver, tirar o seu sustento com o negócio, né, sendo tem evoluindo. lazer de boa qualidade. Cria os filhos de forma mais tranquila, Isso. né? Eu brinco que lá o céu é maior, né? Porque aqui a gente olha, a gente vê só um quadradinho. Um prédio aqui, um prédio aqui, um aqui, você vê um quadradinho do céu. Lá você olha o céu a encostar no horizonte. E isso é muito satisfatório. Eu, particularmente, quando o Marcos chega e fala assim, vamos se organizar, a gente tem que visitar um cliente. Nós temos clientes no Maranhão, no Piauí, na Bahia. Nossa, eu fico igual uma criança. Eu nem durmo, sabe? Porque a gente vai chegar lá, vai na fazenda, aí você conhece a estrutura, sabe? É algo assim que gratificante, sabe? A palavra que eu tenho a dizer é eu sou grato por Deus ter proporcionado a oportunidade de trabalhar nessa área e de atender, né, o produtor rural e poder militar nessa... E pegando um gancho, né, nessa situação, o produtor rural hoje, ele precisa, como eu disse, ele precisa ter uma estrutura. Porque aquela mercearia do lado da casa dele, existe uma estrutura. Existe um contador, existe talvez uma assessoria jurídica, um departamento de compras, né? A precificação do produto que ele vai vender. Então, o produtor rural hoje, ele precisa disso. Ele precisa encontrar pessoas capacitadas, especializadas no agro, para poder prestar esse serviço. Para ele poder verificar, não é só produzir. O produtor rural, ele sabe o quê? Está no momento de plantar. Então ele vai plantar. Ele sabe a qualidade da semente que ele vai comprar. Ele compra. Mas existem outras situações. Será que o regime tributário que ele está adotando é o mais correto? Será que os contratos de compra e venda, né, os contratos de arrendamento, de parceria agrícola, eles estão de acordo? Há uma proteção que ele merece? Então, hoje o produtor rural ele necessita. Deixou de ser uma questão assim esporádica. Não, hoje qualquer negócio que o produtor rural for concretizar, ele precisa ter a avaliação, principalmente desses dois profissionais, do contador e do advogado. Certo. Marcos, você falou aí da questão tributária e eu percebi, na verdade, assim, não adianta, não é só no agro, né? Para qualquer empreendedor, quando a gente fala do âmbito tributário, é aquela pedrinha no sapato, né? Complexo, a pessoa não sabe como escolher, o que fazer. E existem, sim,
formas de melhorar isso, de otimizar isso com um profissional qualificado. Então, assim, a questão tributária é um desafio, a gente está aí passando por a situação, muda, não muda, vai ter a unificação dos tributos, não vai ter, Quando enfim. começa? Né, traz mais incertezas. E essas incertezas, claro, sempre desacelera o crescimento do empresário, porque ele não quer arriscar tanto quando é um mar negro, né? Quando há ali uma incerteza. Mas, como você falou, um planejamento adequado, uma estruturação, um bom profissional assessorando, abre a visão e traz um norte. Mas outro cuidado também que eu vejo é a questão ambiental. O impacto ambiental da atividade rural. Vocês percebem isso no dia a dia, a consciência do próprio produtor ou a questão de mudança, sempre novas normativas, sempre regulamento, a gente tem questão ambiental na esfera municipal, estadual, federal. Como que é isso no dia a dia para vocês? É uma... Como se pode, como que eu posso dizer? É um trabalho árduo, né? São muitas, as legislações, muitas. O produtor rural, ele, na maioria das vezes, está desamparado profissionalmente por uma situação dessa. Porém, o que nós vemos é que o agro não é o que se propaga por aí. Né? Isso é bom a gente pôr... Ele não é o vilão que dizem que ele sabe? Exatamente. Tanto é que as instituições financeiras, para conceder o crédito ao produtor rural, elas exigem certidões, né? O imóvel tem que estar regularizado, tem que haver lá a reserva legal, área de preservação permanente. Então, o produtor rural, quando ele vai ao banco pedir dinheiro emprestado, ele tem que cumprir vários requisitos. Não é simplesmente minha área não tem reserva, eu vou lá, vou conseguir crédito no banco. E isso está cada vez mais fechando o cerco. Para quê? Porque tem que haver, né, a função socioambiental da propriedade rural, ela tem que fazer valer. Né? A legislação tá aí para ser cumprida. E tem um detalhe, Carol, o Brasil ele é o país que apresenta a nível mundo, a legislação mais completa e mais rígida em termos de política de proteção ambiental e florestal, né? Não só ambiental, mas florestal. Então, o produtor rural, ele, claro, né, como toda pessoa que não tem instrução de algo, em algum momento histórico houve sim, né, digamos assim, uma forma um pouco mais assodada de desmatamento, mas não foi só aqui no Brasil, foi no mundo todo. Né? Até as leis surgiram para regular isso. É uma necessidade social, surge a lei. Isso daí a gente aprende lá que primeiro tem o fato, depois a norma. Nunca a norma vai preceder o fato. Né? Então, assim, hoje o produtor rural ele tem total consciência e conhecimento disso. Então, assim, a propriedade ela tem área de reserva legal. Né? Explica para quem não sabe o que é reserva legal. Então, em termos bem singelos, seria assim. A área lá ela tem 100 metros quadrados, né? Para efeito exemplificativo. Desses 100 metros quadrados, ela tem que separar 20 metros quadrados de área de reserva. Porque não pode mexer. Não pode mexer. Ele não pode derrubar uma árvore, ele não pode fazer nada. Lá tem que ser Ele não pode mexer e tem que cuidar. E ele tem que cuidar. Tem que preservar. Isso, não é só mexer. Tem que ter eu não vou mexer, nativa. mas pegou fogo, eu vou deixar queimar. Não, ele tem que cuidar daquilo dali como a vida dele. Por quê? Porque ele é responsável pelo aquele patrimônio natural. Né? Se eventualmente aquela área desaparecer, né? Hoje não precisa mais de um fiscal lá para ver isso. Né? Hoje as propriedades, salvo engano, 100 hectares? Assim, o CAR você fala, né? Não, aquele que tem que ser georreferenciado. Acima de 25 agora. Acima de 25? A partir de novembro tem que ser georreferenciado. O georreferenciamento, ele vai para dentro de uma base de dados. Essa base de dados ela é vinculada lá no órgão fiscalizador. Então, lá da mesa do fiscal, no computador dele, ele fala, deixa eu ver a propriedade lá da Carol. Carol desmatou. Vamos aplicar a multa. Muitas das vezes ele nem foi lá para ver se... Estamos tendo, assim, clientes com essa situação agora, recente. Semana passada mesmo apareceram 4.
Tudo via satélite. Então, os órgãos de defesa, eles, via satélite, eles analisam. Olha, 2018, essa área estava preservada. 2023, não, ó, foi suprimida aqui uma parte. Aí eles comunicam a Polícia Ambiental, o Instituto Ambiental daquela região, eles se deslocam lá somente para lhe entregar o auto de infração. Então, e tem que regularizar. Então, está tendo demandas nessa situação. E isso aí é bom. Por quê? Porque É bom pra gente, né? tira. Brincadeira. Tira, né, dessa imagem do agro. Porque eles vão ter... Fica embargada a área, ele não pode plantar enquanto ele não regularizar. Então, o produtor rural, a gente tem que fazer essa assessoria, né? Antecipar esses problemas. Deixa eu ver a tua área. Vamos pegar aqui o profissional da área ambiental. Vai lá, faz uma análise dessa propriedade. Olha, senhor, está faltando, né, tantos hectares de reserva legal. Não, então já vamos fazer o projeto, encaminhar para o Instituto Ambiental, fazer a revitalização para deixar a propriedade correta. Um ano sem produzir, por causa de 2, 3, 10 hectares que estavam ali irregulares, é um prejuízo tremendo para o produtor. Às vezes o cliente chega assim e fala, doutor, comprei uma fazenda, paguei barato, e agora eu preciso fazer um determinado trabalho. Aí, de repente, chega lá uma notificação. E ele traz correndo. Isso aqui foi quando não era minha fazenda, não fui eu que desmatei. Só que aí é a hora que a gente dá aquela notícia, fala, mas isso aqui é uma obrigação da propriedade, né? Isso aqui é da coisa. Então não tem como você escapar. Então a gente também trabalha, às vezes, prevenindo o cliente com relação a isso. Quando ele vai adquirir uma área, a gente já faz todo esse levantamento para ver se está tudo regularizado, para ele não vir a ter uma surpresa. Essa questão de gerir o negócio, de ter uma gestão jurídica, é olhar sempre, né? O que pode melhorar, o que eu posso evitar, qual que é o risco? Será que é essa mesma propriedade que você vai comprar? Vamos ver qual que é o risco que você quer assumir. Às vezes nem sempre, é barata, mas será que realmente aquela barata? Propriedade está barata? É que quando você vai comprar uma mercearia, né, vamos usar aqui o exemplo do Marcos, quando você vai comprar uma mercearia, você primeiro chega, e aí, como é que tá o estoque? E essas mercadorias em estoque vão vencer? Quando que vai vencer? Tem um inventário? E o caixa? E os tributos? E o passivo trabalhista? E os ativos? Você tem todo esse cuidado. Aí quando vai se comprar uma propriedade, às vezes aquele produtor, ele acha que o que é importante é altitude, índice pluviométrico, composição da terra, tanto de argila. Aí o Marcos sabe melhor do que eu essa parte. Mas ele não cuida, às vezes, com esse detalhezinho. Como é que tá o CAR? E já está com gel feito, e a área de reserva já está averbada na matrícula, tudo isso, entendeu? Então, o nosso trabalho hoje, ele é levar esses facilities para o nosso cliente. Claro. E esse olhar preventivo, né, economiza muito no final, né? Existe, né, uma... Acho que vou chamar de lenda mesmo. Que a pessoa fala assim, não, vou contratar o advogado, agora vai sair muito caro, eu não tenho dinheiro para isso. Aí depois, quando ele veio, que ele descobriu todo o problema, ele fala, cara, o barato saiu mais caro ainda. Porque se eu tivesse contratado lá o que eu achava que era caro, ia fazer eu economizar tanto ao longo desse processo aqui, desse procedimento, da análise desse documento. Preventivo, né, Carol? Faz toda a diferença, né? E eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais consciência, principalmente para o setor empresarial, da necessidade desse acompanhamento, dessa prevenção. Para quê? Eu escuto direto, vocês devem escutar também. Não, doutora, eu não tenho nenhuma trabalhista na minha empresa, eu não preciso de advogado. Falei, então vamos dar uma olhadinha em outras coisinhas aqui para ver se você não precisa mesmo. Exatamente, é bem Tanto é, já dando um enfoque na área trabalhista, o que a gente se depara muito no escritório? Quando chega o período de safra, os produtores rurais, os funcionários, começam às 7 da manhã, vão até 10, 11 da noite, um período ali de 30, 40, 50, 60 dias da safra. Então você precisa estar documentalmente amparado para atender essa necessidade. Então será que o produtor rural ele fez um acordo coletivo com o sindicato dos empregados, né? Atribuindo talvez um banco de horas, né? Será que tem?
É que tá, né? Existem formas de fazer sem infringir a lei. E é isso que muitos não sabem, e aí quando chega só com aquele problemão, não sabe o que fazer, né? E o que acontece, né, Carol? Uma coisa que eu percebo muito, assim, toda a área da advocacia, ela tem aquele camarada que sabe o que precisa ser feito e como deve ser feito, e aquela pessoa que ouviu falar e tenta fazer. E aí é a hora que acontece as grandes ciladas, né? Porque faz errado, aí depois que tá aquele tumulto, chega até nós, para tentar reformar aquilo que começou errado. Então, é muito importante que em todas as áreas da advocacia, eu acho que em todos os serviços, sempre procurar o profissional de gabarito, né, para que você não venha sofrer. Acredito até que no último Carol's Talks, né, foi falado sobre isso, do profissional levar para o empresário as consequências. Olha, você tem que seguir esse caminho, esse caminho, esse caminho. Você que quer? Você quer? Eu alertei. Não, eu vou assumir o risco. Não, ótimo, né? Perfeito. Eu adoro você sabe gente que das cita a consequências. gente aqui, tá? Próximos convidados, por favor, sigam o exemplo do Marcos. Fiquei muito orgulhosa agora. A gente é fã do Carol Talks, a gente assiste todos. Então, assim, o empresário ele tem que saber os riscos. Isso ele tem que saber. Para isso, ele precisa contratar uma assessoria. Às vezes ele imagina que está correndo um risco, mas ele não sabe o grau. Qual o valor Marcos, disso? Mas você não se depara com a situação, cara, eu nasci nessa terra aqui, era meu pai, eu sei como é que faz tudo, eu não preciso. Ainda tem essa certa ignorância no termo técnico mesmo, não pejorativo. Sim. Essa ignorância no setor ainda da pessoa olhar e Muito. falar assim, não, cara, porque você é jovem demais, você nem sabe, cara, eu tô aqui há anos, eu sei como é que faz. Então, ele sabe, mas ele sabe plantar. Ele sabe o momento exato de aplicar ali o defensivo agrícola. Ele sabe o momento exato de iniciar a colheita. Ah, vou aguardar a venda do produto porque vai aumentar, o preço vai subir, o preço da saca vai subir. Ele sabe isso. Mas nesse processo, né, desde a compra do insumo até a venda do produto colhido, né, veja só, tem vários problemas que podem acontecer. E tem vários contratos acontecendo. Sim, não, a Tudo cadeia isso contratual é é relação imensa. contratual. Ó, um cliente lá do Piauí me ligou desesperado na safra do plantio de soja 1 ano atrás. Doutor, comprei o adubo, não chegou. Eu preciso plantar e eu preciso, junto com a semente, colocar esse adubo. Ela tem que cair na terra simultaneamente. Tinha que ter entregue 1 mês atrás e até agora não entregou. Então vamos adotar as medidas, né? Vamos adotar. Passa para mim o contrato. Ó, doutor, só tem o pedido aqui assinado. Você entendeu? Né? Aí tem a data de entrega? Pelo menos tinha a data de previsão de entrega. Mas o produto estava no porto. Pandemia. Não tinha caminhões para retirar esse produto. Teve prejuízo? Teve. Ele teve que contratar uma transportadora, mandar lá pro porto para trazer esse produto até a fazenda. Ah, quanto que ficou o prejuízo? Ah, ficou aqui, 400, 500 mil reais. Então vamos agora sentar com a empresa e verificar como podemos minimizar esse prejuízo. Né? Conseguiu plantar com o adubo. Resolvemos uma parte do problema. Mas isso poderia ter sido resolvido se houvesse um contrato. Adequado, no momento certo. Olha, era para ter entregue ontem, não entregou, então já vamos acionar o jurídico. Não deixa para eu vou começar a plantar semana que vem. É muito em cima, existe muito isso, sabe? Santo milagreiro advogado é acionado daí. Doutor, faz um milagre, pelo Mas amor ele de falou Deus. que entregava para mim, mas Doutor, Isso. agora eu já tentei de tudo, agora só resta você. Falei, cara, mas por que não veio Por antes? que não tentou eu por primeiro, né? Poxa. O nosso... o advogado ele tem que ser envolvido no problema fase, né? em todo momento. Olha, tem que mandar mensagem, manda o WhatsApp, fala, doutor, ó, aconteceu isso, o que eu faço? Tem que ser... Recebi esse pedido, precisa fazer mais alguma coisa? Tem informação suficiente? Isso, É, A gente exato. tem um cliente que ele é bem interessante assim. Eu brinco às vezes que ele traz a gente a tiracolo. Ele vai fazer uma compra, ele liga. É um cliente da carteira do Marcos, ele que atende habitualmente. Ele fala, Marcos, tô comprando tal coisa. O que você acha? Mas ele não quer saber se o Marcos acha que é um bom ou um mau negócio. Quando ele fala o que você acha, ele quer saber assim, certidão,
documentação, passivo trabalhista da parte, dá para fazer, tem o risco. E é um cliente muito bom. Por quê? Porque ele já tem a cultura de pegar desde o Deu início. Deu trabalho. Não, para chegar nesse Educou nível. ele, tem que educar, né? Isso, no início ele chegava, ó, comprei. Olha aí. Como? Daí Ver se tá tudo certo. Aí você vai olhar, tá, vamos começar pelo básico. Qual o valor que você pagou? Tanto. Beleza. O vendedor sabe que vamos escriturar o imóvel pelo valor real, que é o que tem que ser feito, né? Já teve caso de haver negócios desfeitos, porque o imóvel lá estava declarado por 1 milhão, foi comprado por 15, o comprador falou, não, o vendedor falou, não vou vender, porque o meu ganho de capital vai ser muito alto. Sim. Então ele resolveu... Daí tem toda a questão tributária que incide Toda a questão... sobre. Exatamente. Então isso tem que ser feito a todo momento. E que as pessoas não sabem. Não Compra e sabem. venda aí direto, eu vejo a situação e falo assim, não, mas coloca tanto. Eu falei assim, você sabe o que vem depois disso? De quanto você pagou, quanto você declarou? Enfim, é só um detalhe, é só o imposto, é só um detalhezinho. Esse é tá? um detalhe. Aí você vai tirar certidões dos vendedores, problemas judiciais. Aham. Aí você chega e fala, mas ele falou que... Tá tudo bem. Não, então tá bom. Você quer comprar? Quero. Então vamos elaborar um contrato específico. Não é que, doutor, faz um contratinho. Não. O contrato, ele tem que ser feito. Não existe um modelo pronto. Ai, olha, hashtag apaixonada. Não é? Gente do céu, Não existe. eu Isso aí. odeio modelo. Modelinho, Quando me né? Você fala, não tem um gente, modelinho? me manda um modelo. Eu surto e falo, vai pro Google. Se quer modelo, vai pro Google. Sim. Aí pergunta, tá, corretor. Quem vai pagar o corretor? O vendedor. Tá bom. O vendedor fala, não, eu não vou pagar corretor. Eu quero os 10 milhões, eu quero líquido. Ele, entendeu? Então, aí você pergunta, e aí, mas você ajustou isso com ele? Não ajustei. Então, são detalhezinhos que faz a diferença. O nosso trabalho é artesanal. Artesanal. A gente tem um que ateliê. desenhar para necessidade, tem que entender o que o cliente quer também. Porque às vezes o cliente quer uma coisa diferente. Aí você tem que olhar e falar assim, olha, qual que é a consequência do que você quer? Qual que é a minha recomendação? E aí, o que você vai escolher? Já assessorei clientes que você analisa o imóvel e fala, ó, esse imóvel tá com problema. Não, mas eu quero porque esse imóvel, ele tá numa localização que eu preciso desse imóvel. Eu tenho planos, mas o problema, né, o risco é tantos reais. Ele faz o cálculo e fala, não, eu assumo esse risco. Não, então tá bom. Compra consciente, né? Essa é a nossa missão aqui na Terra. É chegar pro cliente e falar, olha, seu risco é esse, esse e esse. Eu aconselharia fazer isso, isso e isso. Ah, então pode fazer. Então ótimo. Então vamos seguir dessa forma. Retém um valor até aquele vendedor resolver o problema dele. Caso ele não resolva, aí você tem todo o recurso nas mãos, né? Já deixa tudo estabelecido num contrato, que aquele valor poderá ser utilizado para poder ajustar, pagar as dívidas, enfim. O contrato é a lei das partes. E é o que eu sempre digo assim, ó, não existe solução simples para problema complexo. Entendeu? Então, se alguém chegar para você e disser, não, isso aqui é um modelinho, é rapidinho. Quando coloca o diminutivo, olha, já fica com medo, porque vai dar problema. Doutores, me contem uma coisa. Então, a gente tem essa questão de contratual, muita questão de arrendamento, muito contrato de empréstimo bancário com a propriedade em garantia, o maquinário em garantia. E vocês já falaram aqui que às vezes acontece, né? De mudança climática, a safra não sai. Existem formas hoje da pessoa que já tem um contrato estabelecido de renegociar, de rever. Existem meios, instrumentos jurídicos para isso. Vamos pensar hoje, o nosso cliente está lá, está ouvindo o podcast, está desesperado, fala, meu Deus, não deu, o que aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou perder minha propriedade? Existem meios para resolver isso? Essa é a pergunta do milhão, Carol. Essa é a pergunta de ouro, sabe? Porque existem diversos mecanismos para proteger o produtor, para auxiliá-lo, né? E muitos deles são tudo norma cogente, está na lei, né? Porque como o Marcos disse logo no início do nosso bate-papo aqui, a atividade agrícola ela é segurança alimentar e paz social, né? Porque Uma sociedade com fome. é uma sociedade em conflito. Nós vimos aí
países vizinhos. Olha, isso que sendo eu falei aqui dá pra supermercado saqueado, né? supermercados sendo saqueados por É o falta de caos, né? alimento. É o caos. É o caos. Então, o Estado, ele precisa criar instrumentos para que o produtor rural possa, num momento de dificuldade, saber se reorganizar, né? Então, damos exemplo do alongamento da dívida. Exatamente, o Dívida alongamento rural. do crédito, né? É. Da dívida. Você foi lá no banco, na instituição financeira, fez a contratação de um crédito rural. Então, você usou aquilo lá, comprou os insumos, efetivou o plantio, por uma questão climática, não produziu, ou produziu, mas por uma questão de mercado, o Não produto... Vou dar um exemplo aqui que aconteceu nessa última safra de soja. Momento pandêmico, os insumos começou a faltar no mercado, subiram. Então, a compra do insumo da safra 2022-2023 de soja foi comprada por um preço muito alto. Teve produtos que chegou a 5 vezes o valor que era acostumado a ser comprado, principalmente defensivo agrícola, que a maioria é importado. Questão de adubação também vem de fora. E aí o produtor rural fez a compra num valor muito alto. O valor da saca de soja estava algo em torno de 180, 190 reais quando ele comprou o produto. No decorrer da safra, da produção, ele colheu uma produção satisfatória em quantidade de grãos, porém quando finalizou a colheita, que aí começou a vencer os contratos, as sacas de soja caíram para 100, 110. Reduziram aí. Chegou até R$104. Dependendo da região. Quanto mais distante de Porto, menor é o valor, por questão de frete e tal. Então, se você vendesse toda a produção, você não conseguiria pagar os custos. Então, houve produção? Houve. Produção boa até. Porém, a questão de mercado gerou uma impossibilidade, esse desequilíbrio. Então existe esse mecanismo do alongamento que você vai na instituição financeira, você tem que fazer todo um aparato documental, você tem que contratar um agrônomo, esse agrônomo vai fazer um laudo, vai informar todas essas situações, que comprou o insumo a X valor, o produto de venda está a 50%, 60% inferior ao valor lá quando houve o plantio. Então você apresenta tudo isso para o banco e pede que seja feito um alongamento, né? Então você apresenta a sua capacidade econômica de pagamento dos próximos anos, né? Isso tudo é uma média, né? Eu sempre colhi 120, 140 sacas por alqueire. Então você faz toda uma previsão futura de pagamento desse débito. Apresenta ao banco, o banco ele é obrigado a aceitar. Não existe assim o banco falar, eu quero, eu não quero. Não. Isso já é pacificado, entendeu? Mas muitas vezes é aí que tá. Precisa da assessoria. O banco chega lá, né? É isso que eu ia perguntar. Você vai chegar no banco e ele vai dizer, não dá. Não, eu vou falar uma coisa que eu vivi. E não foi nenhuma nem duas, e o Marco já viveu também. O cliente nos procura. Doutor, então eu plantei, colhi bem, mas não consigo vender. Não tenho, e agora está vencendo aqui o meu contrato e eu tenho que pagar e eu não tenho esse capital. Então, vamos fazer um alongamento. Aí a gente deflagra todo o procedimento para montar o processo, e levar até a instituição bancária. Quando você chega na instituição bancária com um advogado, naquele momento ali parece que uma aura negativa, uma energia toma conta e o camarada já olha assim, ó. O senhor Não, eu sou o José, sou advogado aqui da Carol aqui. Só um minutinho. Você já vê, ele corre, já fala com alguém no pé de orelha, aí já vem aquele todo mundo, pois não, que o senhor precisa? Não, é que eu vim aqui trazer aqui o protocolo aqui pra gente fazer o alongamento do crédito. Aí a pessoa fala, só um minutinho que eu tenho que ver com o jurídico. Ora, mas eu só quero entregar um documento. Não é uma ação judicial. E aí, o que acontece? O gerente chega e fala, ô seu Marcos, por que o senhor não me procurou, seu Marcos? Não, vamos resolver isso daqui. Vai ficar ruim pro senhor agora conseguir crédito aqui com a gente. E isso é uma lenda, gente. Isso é uma mentira. O banco não pode fazer isso. A lei proíbe qualquer tipo de taxação, discriminação, qualquer coisa
que tenha gancho nisso. E aí o que o cliente faz? O cliente fica com medo. Aí depois ele fala, doutor, então, eu vou deixar quieto aqui lá, doutor. O banco vai fazer para mim, eu vou pagar aí em 12 meses. Começa agora no próximo mês. Só que isso não vai refrescar. Por quê? Porque ele vai ter outra safra. E aí vai entrar numa bola de neve. De renegociação. Que é ótimo pro banco. Quem que lucra? O banco. Ele tá fazendo um bom negócio, o banco, né? Coagindo. Ele vende dinheiro. Exatamente. Exato. E o a gente alongamento... precisa passar essa consciência para as pessoas, né? E o mais importante de tudo é que o alongamento, o mecanismo do alongamento do crédito, né, da dívida agrícola, ele tem por objetivo manter a saúde financeira do produtor. Sim, sempre observando isso. Né? Por quê? Porque ele tem que manter capacidade de pagamento e, principalmente, a capacidade de produção. Porque não adianta eu não produzir, eu ter uma dívida alongada, mas eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir insumo. Então, hoje, isso está na lei, a instituição bancária ela não tem escolha, ela tem que alongar. Obviamente que não basta o produtor chegar lá e dizer, alonga aí para mim para 48 meses. Não, tem todo... Tem que ter respaldo, né? Documental, etc. Técnico, né? Então vamos falar para o produtor, né? Olha, produtor, se você está com esses problemas, né, procure seu advogado de confiança, procure um profissional, porque o alongamento, ele não é só para 1 ano. Você pode alongar a dívida para 10 anos. Você pode até ter direito a uma carência de 1, 2, 3 anos. Então, não é só aquele ano que o gerente do banco faz o alongamento. Ele é muito mais do que isso. Tem que analisar o conjunto da obra como um todo. Então procure seu advogado de confiança, ele vai lhe explicar melhor como funciona o alongamento para poder defender seus direitos aí junto à instituição bancária. Perfeito, Marcos. Você falou aí, né, a gente deu exemplo de plantação e eu vi uma outra estatística que o grão de soja, ele representa 28,8% da exportação do Paraná. E que ele é seguido do frango, né, que tá com 12%, e me chamou a atenção essa distância de 28 para 12, então, né, a soja tem bastante valor agregado aqui pra gente. E o nosso principal destino é a China. Os chineses compram muito nós. Mas assim, chinês é exigente, não é? Sim, Você não tem que ter muita regularidade para exportar, a documentação tem que estar em dia. Não é só para o crédito bancário, não é só para quem ali está com problema de endividamento, que eu não consigo. Para quem quer fazer exportação, quer fazer grandes movimentos, também tem que estar tudo regularizado, porque senão não consegue exportar, né? Exatamente, tem toda a questão aí fiscal, tributária, ambiental, né? Para que o produtor ele possa fazer essa venda para o exterior, né? E a China, o mercado chinês, hoje ele representa o maior consumidor realmente de soja, porque a China é um dos maiores produtores de carne suína do mundo. Né? Até teve uma informação que a gente teve, que lá na China eles fazem prédios que são granjas verticais. Né? Então, a soja do Brasil, ela alimenta praticamente o mundo todo. Né, você trouxe números aí de Paraná, mas o Mato Grosso acho que lidera o Mato Grosso. O Mato Grosso foi o maior exportador de soja do mundo, né? O estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, né? Sem contar o Mato Grosso do Sul, que também não fica atrás, né? Que também é um grande produtor. Nós temos um país agrícola, né? O agronegócio movimenta a economia brasileira e isso é indiscutível, pela né? nossa condição climática, né? O Brasil, ele é um país, assim, aquela frase que do 500 anos do Brasil, aqui se plantando tudo dá. Né? E o nosso povo é muito aguerrido, é um povo muito trabalhador, todo mundo, né? Então, juntou a força de trabalho, né, com o solo bom e a tecnologia que hoje permeia toda a atividade agrícola, é recorde acima de recorde. E uma curiosidade, mudando um pouco de assunto, o Brasil hoje ele tem muitos imóveis irregulares. Esses imóveis que estão efetuando plantios e tal, irregulares no sentido de propriedade. Então, por exemplo, a pessoa está ali há 10 anos sobre um imóvel que adquiriu de um terceiro, está ali só com o contrato de compra e venda e está trabalhando, né? E aí o vendedor já faleceu, sumiu, desapareceu, não sabe para onde ele foi, porque ele vendeu aquilo ali, vendeu aqui no Paraná, vendeu no Mato Grosso, foi desbravar outros horizontes, Roraima, Pará, então não se tem mais contato. E o produtor fica com aquele contrato
com a terra, mas não tem a titularidade. Consegue ir no banco e fazer o financiamento? Até consegue pegar o crédito, mas ele não consegue dar o imóvel em garantia. Talvez conseguir um juro mais barato por dar o imóvel em garantia. Então isso dificulta a operação do produtor rural, né? E aí existem, né, profissionais habilitados, né, voltado para essa situação de regularizar os imóveis. Vamos dar uma olhada no título que você tem. Aqui cabe o quê? Uma adjudicação compulsória? Então vamos seguir a adjudicação. Ah, não cabe? Então vamos ingressar com uso capião. Mas vamos organizar o seu imóvel. Isso aqui traz o quê? Economia aos financiamentos bancários, traz valorização para o imóvel, porque um imóvel regularizado, ele chega até 50% a mais. Então, o produtor hoje, o proprietário do imóvel, ele tem que analisar todas essas situações. E aí que vem a assessoria. Não esqueça, se seu imóvel estiver irregular, mesmo procedimento, procure o advogado de sua confiança para regularizar. Aí, ó, viu? Ficou ótimo essa. E outra coisa também, que eu acho interessante a gente falar aqui, é a própria questão do seguro agrícola, né? Porque o Paraná, vamos falar da nossa realidade aqui, o Paraná sofreu aí ao longo de 3 anos consecutivos com frustração de safra. No Paraná a gente tem a safra e a safrinha, né? Que geralmente é uma safra de soja, me corrija se eu estiver errado, mas perfeito. Uma safra de soja e nessa entre safra da soja, uma safra de milho. Milho, trigo, aveia. Tem que variar a produção por questão do solo, é isso? Tem. Tem também. Existe uma norma, né, dos institutos ambientais que você não, a soja ela tem que ser plantada durante um período e aí existe o vazio sanitário, não pode ter novo plantio de soja naquele período, até por questões de pragas, doenças. Tudo isso é regulamentado pela Secretaria de Agricultura, que ela emite uma norma. O produtor rural ele tem que ter conhecimento disso, sob pena de sofrer sanções, né? Se, não, mas a soja tá boa, vou plantar soja de novo, né? É muito difícil acontecer porque... Existem as zonas de plantio. Exato. Então, o plantio da soja ele vai começar dia tal e finalizar dia tal. Então, você tem que plantar nesse período. E o que acontece? Se você... Eu não fazia ideia que isso era normatizado. Eu achava que era questão de praxe. Tanto é que se você... Antigamente era, né? Tanto é que lua para plantar. Hoje não, hoje vem na cartilha, né? Isso. Tanto é que existe para você fazer, para o seguro cobrir qualquer evento que venha a sofrer a sua produção, se você plantou fora do zoneamento, o seguro não cobre. Então você tem que seguir isso. E o Paraná teve um problema no plantio do milho que não chovia para plantar o milho e estava chegando próximo ao fim desse zoneamento. Inclusive houve novas alterações dessas datas para trazer a realidade. E aí o seguro não cobre. Que na verdade as seguradoras, né? Não é nenhuma crítica. Cuidado com o processo, pelo amor de Deus. Não é nenhuma crítica, mas a gente faz... Hoje nós fazemos seguro, a ideia é para nunca usar. Né? Mas toda vez que nós usamos, ele é negado. Isso é fato. Realmente isso está acontecendo muito, sabe? Mas é uma questão comercial das próprias seguradoras, eu vejo. Porque se a pessoa não sabe, não vai atrás, ok, ela ganhou ali, né? No primeira resistência, no primeiro murinho ali. E é isso que acontece, Carol. Exatamente isso. Eu ia até te perguntar se você advoga para seguradora ou não. Não. Brincadeira. Porque o que acontece? O cliente ele tem o problema dele fala, não, mas eu tenho seguro. Aí ele vai na seguradora, a seguradora nega, daí, poxa, negou. Aí ele para por aí. Quando na verdade ele tem todo o universo a se explorar, né? Com o advogado de sua confiança, vá atrás dos seus direitos, não é isso? E um detalhe importante que nós vemos com frequência no escritório, qual que é? Prazo prescricional do seguro é 1 ano. Então, o que acontece? Da data da negativa, o produtor rural tem 1 ano para reclamar os seus direitos. E ele não reclama. Quando ele lhe procura, já passou 1 ano e meio, 2 anos. E nós estamos falando em indenizações de 400, 500, 1 milhão, 2 milhões de reais. Não são prêmios baixos. E quando o produtor lhe procura, a primeira análise, prescrição. Quando aconteceu? Me conta. Ele traz a negativa do banco. Essa resistência é para trabalhar com a prescrição também, Exato. né? São todas as estratégias. Aí vamos olhar para outro lado. Não sou advogada de seguradoras, sou advogada de empresas de forma geral. Que legal. Olhando, mas assim,
Vamos olhar para o outro lado. Por que eles fazem? Porque são sacana? Porque não foram com a minha cara? Porque eu sou feinho? Não, porque é uma estratégia comercial da seguradora. Estratégia comercial. E você tem que ter consciência disso para superar essa estratégia. Então, por isso a necessidade de estar bem assessorado, de conhecer, de entender para ir passar essa primeira resistência. Não estou defendendo as seguradoras. Estou trazendo a consciência. Não, foi uma brincadeira que eu fiz. Imagina, né? Pra te constranger. E existe uma situação com relação ao seguro rural que ela é muito interessante. A legislação, ela fala o quê? A partir da decisão da negativa da cobertura, começa o prazo prescricional. Existe um mecanismo que, às vezes, o corretor de seguro faz, que é o quê? Não, eu vou recorrer dessa decisão. E aí ele entra com uma revisão, fala, olha, mas você... E aí essa revisão, talvez por uma estratégia comercial da seguradora, ela leva aproximadamente 14, 15, 16 meses para ser decidida, analisada. Aí quando vem essa decisão da reanálise, aí o produtor rural vai lhe procurar. Aí ele chega e fala, olha aqui, ó. Aí você pega e fala assim, não, mas aqui é uma reanálise. Cadê a decisão originária? Ah, tá aqui. Ih, seu João, não deu. É porque a revisão ela não interrompe, mas aqui. né? Não interrompe. Então, a dica é, produtor rural, seguradora negou, procure seu advogado de confiança. Ele vai saber lhe indicar, lhe informar qual o caminho a seguir. Não vá na do gerente do banco, não vá na do seu corretor. Sempre busca uma segunda opinião, né? Até porque o seguro é muito peculiar, tanto que a gente fez um curso de quase 3 dias só sobre seguro. Porque o produtor, beleza, ele teve uma frustração de safra, mas a frustração não significa que ele não colheu nada, significa que ele não colheu o esperado. E aí havia cobertura? Ok, havia. Aí ele fala, não, mas eu tenho que colher o que está no campo, porque senão o meu prejuízo vai ser maior. Nisso ele vai e colhe tudo. Aí vem o perito da seguradora. Aí não tem a área a ser periciada. Aí vem negativa. Não, o produtor colheu tudo. Então... Nós temos no nosso escritório engenheiro agrônomo. Então, assim, o ideal mesmo, o mundo ideal do produtor rural, qual que é? Olha, desde o plantio, ele tem que ter um assessoramento de um engenheiro agrônomo. Olha, plantei, o engenheiro agrônomo vai lá, propriedades. Quando a gente fala aqui, isso vale desde o pequeno ao grande produtor rural. Plantou, faça um laudo. O engenheiro agrônomo vai lá, faz um laudo, ó, do dia tal ao dia tal, ocorreu o plantio com a semente tal, tantos quilos de adubo por hectare, faz toda a demonstração via documento, via um laudo técnico, recolhe a RT e guarda. Passado alguns dias, a planta atingiu determinado porte. Primeiro trifólio. O primeiro trifólio. Vai lá e faz outro laudo. Por quê? É bom você fazer isso porque isso é documentar. É você pegar o que está acontecendo na sua propriedade, reduzir a um documento, né? Documento feito por um especialista, por um técnico. E se lá na frente houver a frustração, faltou chuva, secou, faltou chuva, o que vamos fazer? Vamos fazer outro laudo. Acompanha via laudos técnicos todo o histórico daquela planta até a colheita. Tudo isso facilita. O custo é baixíssimo. Se o produtor rural for lá e verificar quanto custa isso, é ínfimo diante de uma perda de safra. E hoje qual que é o maior problema? Você vai entrar com uma ação, não tem documento. Isso. E processo sem prova, nós sabemos qual que é o resultado. Todo mundo sabe, né? Mas eu vou aproveitar que você deu essa dica valiosa e eu vou dar as minhas dicas valiosas também. Eu vou falar para vocês a respeito de 2 parceiras que são as nossas patrocinadoras aqui. A primeira é para você se manter elegante, para suas esposas se manterem elegantes, que é a Dream Up, que trabalha com vestuário feminino. Então, se você quer aquela vestimenta adequada, que demonstra o seu profissionalismo, é na Dream Up que você vai procurar. E também nós temos a FG Soluções Ambientais, que é a nossa parceira que atua na área ambiental, de verificação, nossa de medição. Flávia. Exatamente! Então são os nossos parceiros aqui e vocês já sabem mais, para vocês saberem também, com o cupom CarolsTalks, vantagens, descontos especiais. Então não deixem de procurar os nossos parceiros. Gostaram? Adoramos, nossa!
Acredito que nossas esposas irão gostar. Com toda certeza. Vai voltar de Curitiba pra casa, tem que lembrar da esposa, tem que levar um Exato. presentinho. Se chegar de mão a banana, fica ruim, né? Problema na certa. Gente, eu tava aqui pensando sobre... E lembrei da questão que você falou ali de assédio moral, de legislação, e que toda essa complexidade a gente visitou aqui, né? Vários trechos contratuais, a questão tributária, a questão ambiental. Mas eu queria que agora vocês fizessem um fechamento desse tema tão valioso. Claro, eu gostaria de ficar aqui meses falando sobre o agro, porque o agro é pop, o agro é tech. O agro é tudo. Eu quero que vocês deixem, né, uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, contem um pouquinho como encontram vocês, se vocês quiserem deixar mais alguma dica, esse é o momento de vocês. Nós estamos no Instagram, né? No dpibadvrural.com.br. Ali você vai encontrar o nosso site, todos os nossos canais de contato e teremos o maior prazer em recebê-los e auxiliá-los no que for possível. E aqui nós trouxemos necessário. alguns dos serviços, das experiências profissionais que nós tivemos, mas nós atendemos em diversas outras situações, como holdings rurais, né, com assessoria nos contratos de arrendamento e parceria, porque parece ser simples, mas não é. Então, você que está interessado em arrendar ou parceriar um imóvel rural, existem cuidados importantíssimos que não são vistos. Vocês Não. trabalham com PCHs também, com arrendamento para finalidade de pequena potencial hidrelétrico ou não? Não, nunca pegaram? Não Não, pegamos não, nenhum gente, caso Já ia mandar um nesse. caso para vocês. Aí, ó. Pode mandar. Podemos Mas a gente estudar. descobre, né? É, O advogado é o bicho curioso, né? Tá, tem que ser, né, tem doutor? que ser. Gente, eu quero fazer aqui meu agradecimento, muito obrigada, principalmente, né, por terem vindo aqui, aceitado esse convite. Para mim é uma graça divina tê-los aqui, a gente poder trocar essas experiências. Quero agradecer do fundo do meu coração, fico lisonjeada de vocês terem aceito. E a casa de vocês, voltem sempre. E sempre que tiver algum assuntinho novo, me conta pra gente trazer aqui pro pessoal. Nós que agradecemos, né, pelo convite, dar a oportunidade de vir aqui apresentar, né, quem somos, né, de onde viemos e o que fazemos E pra onde e vamos, para né? onde vamos, né? E estamos à disposição para você quando precisar e para você, produtor rural, que estiver com algum problema E para evitar e problemas... para evitar problemas, estamos aqui. Isso aí, Carol. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no seu espaço, né? E também o seu interesse em trazer um pouco dessa rotina aí do agronegócio, né? Pra gente desmistificar um pouco e mostrar que o agro não é ruim, o agro é bom, gente. O agro é legal, tá? Obrigado, muito obrigado mesmo. Esse é um podcast que vale ouro e vai matar a dúvida de muita gente. Então, faça a sua parte também de trazer informação de qualidade. Compartilhe com os seus contatos e nos sigam nas redes sociais. E no pessoal aqui, né, do Paula e Brise. Paula Brise. De Paula e Brise. De Paula e Brise. Brise eu sei, né, mas é Marcos Paulo Brise, o José Éder Oliveira de Paula. Isso. Aprendi tudo. Beijo, gente. Obrigada. Até.